Shalom, estou voltando com mais um vídeo para você, falando um pouco sobre filhos da perdição. No primeiro vídeo eu falei a respeito do que significa essa palavra, filho da perdição. Não estou conectando uma visão teológica calvinista, onde uns nascem para a perdição, outros nascem para a salvação. Porém, eu quero dizer para você que Judas, ele se encaixa como filho da perdição, como aquele que escolheu fazer o mal. Interessante que Judas, ele definitivamente, ele é uma pessoa que de fato entrou numa profecia acerca daquele que iria trair o Mashiach, daquele que ia trair o Yeshua. Isso vem lá em Salmos. Aquele que come do meu prato se levantaria o seu calcanhar contra mim. E o próprio Jesus falou na oração do sacerdote que nenhuma das ovelhas dele ia se perder, exceto aquela que fazia parte das Escrituras, que seria o filho da perdição. Judas Iscariote nasceu em Quiriote, um vilarejo em Israel que se localiza na Judéia. Porém, ele foi o único apóstolo que não nasceu na Galiléia. Alguns estudiosos vão dizer que ele é o único apóstolo que saiu de fora para dentro. E detalhe, Judas Iscariote, ele veio do norte, ali de Jerusalém, que fica ali na Judéia, aquela região. Judas, a característica dele, ele tinha no seu coração, desculpa, o desejo de um Israel liberto. Liberto de quê? De Roma. Ele tinha no seu coração o desejo de fazer Israel um Israel totalmente livre dos impostos de Roma. E ele tinha uma associação muito forte com os zelotes. O mesmo pensamento que ele tinha. Ele só não lutou com armas como Barrabás lutou. Estou um pouco tossindo. Judas Iscariote, uma das características dele, ele foi chamado por Jesus, ele foi um apóstolo, ele realizou milagres em nome de Jesus, ele viu muitas coisas que Jesus realizou, ele mesmo assim fez, porém ele era uma pessoa com seu coração e mente voltado para o mal. Alguns estudiosos vão dizer que quando ele pega a moeda que a qual ele trai Yeshua, é como se ele tivesse um remorso. Mas algo muito maior do que o remorso havia no coração daquele homem. Jesus vai dizer lá em João capítulo 6, verso 70, que ele, dos 11 apóstolos, ele escolhe um diabo. Interessante que tanto João, Mateus, vai identificá-lo, vai usar Judas como aquele que o traíra. E ele, Judas, era o próprio diabo. Ou seja, não havia na mente, no coração de Judas, nada que pudesse agregar para o reino de Deus. Ele estava no meio dos apóstolos por um propósito. O Senhor assim o permitiu. Ele foi designado. Então, entre Caim e Judas, né, como eu falei que Caim era um filho da perdição, mas no contexto de Caim, ele opta, ele vai querer realizar aquilo que está no seu coração. Judas, nesse contexto, ele foi escolhido para ser essa pessoa que pudesse desencadear toda essa obra. Talvez você possa dizer, mas ele poderia ter arrependido. Não. Jesus deixou claro, ele foi separado para aquele momento. Característica de Judas, ele era uma pessoa que mexia com dinheiro, ele era uma pessoa, vamos dizer assim, muito culta, erudita. Ele veio
não nasceu na Galileia, ele veio de fora para dentro, ele veio da Judéia, ele veio do norte de Jerusalém, ali no lado da Judéia, ali nas terras de Manassés, por aí assim. E ele tinha no seu coração o desejo de trair Cristo. E ele fez isso. Fez porque ele foi escolhido para esse propósito. Então, nós temos Judas Iscariote, uma pessoa totalmente preparado para realizar essa tal obra. No próximo vídeo estarei falando, terceiro e último vídeo, sobre o filho da perdição. E eu quero conectar características de Caim, características de Judas, nessa pessoa que será, vamos dizer assim, o auge de toda traição, de toda perdição. Um forte abraço.